Opa, boa noite. Boa noite a todos. O negócio está meio desregulado aqui, tentando ajustar. Ah, tá. Então, afastar um pouco aqui, fica mais complicado assim. Aí, beleza. Boa noite. Eu continuo aqui como convidado, Michel. Eu não consigo ver comentários, entendeu? Nem quem está participando, nem nada. Aí, se você puder me dar uma ajuda pelo WhatsApp aqui depois, eu agradeço, tá? Que eu vou ficar com ele aberto aqui. E eu quero agradecer a presença de todos que me acompanham, que se fizerem presente mais uma vez. É muito bom estar trabalhando com vocês e batendo um papo com um. Agora tem que gravar com o spam tocando no telefone. Só o que faltava, viu? Pessoal, hoje nós vamos dar início aqui a, uma, a um novo programa nosso de trabalho chamado uma terapia. Nós vamos iniciar uma terapia chamada Amor e Sexo nas primeiras, segunda e terceira idades. Eu tenho certeza que vai ser muito útil, porque nós vamos afastar muitos mitos que existem e principalmente sobre as pessoas da terceira idade, é muito mito, muito mito. E nós vamos fazer uma abordagem psicanalítica e sob a ótica da neurociência, tá? Então, nós dividimos aqui amor e sexo na primeira, segunda e terceira idade, sendo que a primeira fase, né, a primeira idade, para efeito dessa terapia, não é uma coisa científica. Nós consideramos a fase da infância, né? Então, desde que a pessoa, o sujeito nasce, ele já tem sexualidade. É importante esclarecer que essa sexualidade que nos referimos aqui não é essa sensualização da internet de pessoas, de crianças, não tem nada a ver. Nós estamos falando aqui das fases psicossexuais de Freud, e segundo ele, desde que a pessoa nasce, ela já tem sexualidade, tá? Eu quero advertir quem estiver assistindo que isso aqui não se trata de curso para terapeutas. Não é um curso para terapeutas, não é uma terapia cognitivo-comportamental, não é TCC, e sim é uma terapia, a gente procura fazer uma terapia, já que não temos a fala para fazer a escuta, né? Para fazer a escuta ativa, não temos a transferência, então a gente desenvolve algumas terapias com base na neurociência, em mindfulness, essas coisas para poder ajudar as pessoas. Nós vamos começar aqui abordando, sim, a primeira coisa que eu deveria ter feito que não fiz, né, é me apresentar. Meu nome é José Expedito de Andrade, eu sou psicanalista com especialização em neurociência. E nós vamos iniciar a nossa terapia do amor e do sexo na primeira, segunda e terceira idade, abordando inicialmente as fases psicossexuais, segundo Freud. Segundo Freud, o indivíduo já nasce já com uma sexualidade. E a primeira fase dessa sexualidade é a fase oral. É a fase oral. Ele nasce já mamando no peito da mãe ali desde o primeiro momento, e a criança, o bebê, ele tem a sensação de que ele
e a mãe dele são um corpo só, ele é parte do corpo da mãe, e ele sente muito prazer em mamar, né? E à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai colocando outras coisas na boca também, o dedo, o pé, e vai tendo um prazer oral, é a fase oral, chamada fase oral. Essa fase oral, ela demora, demora pouco tempo, demora, sei lá, 1 ano, 6 meses, e a partir daí, aí vem a fase anal. A fase anal. A fase anal é quando a criança começa a ter prazer em fazer o cocô. Aí, quem cuidou de bebê, quem teve filho, bebê pequeno, percebe que, às vezes, realmente a criança começa a ter prazer com o cocô, brinca com o cocô, se esfrega, se suja todo, e aí vai ter uma questão que a mãe ou o cuidador vai chegar e vai ensinar ele a fazer o cocô no vasinho, no piniquinho. Uns vão ficar retendo esse cocô, que vai ser o anal retentivo depois, e outros não vão reter. Isso vai dar uma diferença entre o anal retentor e o anal expulsivo, vai dar uma diferença no comportamento. A teoria dessas fases psicossexuais é que essas fases vão ter um reflexo na fase adulta da pessoa, certo? Então, aí a fase anal vai até uns 2 anos, 3 anos, aproximadamente, porque cada pessoa não é uma data estanque fixa para todo mundo, né? Cada um desenvolve de um modo diferente, inclusive tem algumas pessoas que não conseguem sair dessas fases, não fica presa nessas fases aí até depois de adulto, e tem um reflexo muito grande no comportamento dela depois de adulto, né? Depois da fase anal, aí vem a fase, a fase do complexo de Édipo, né? A criança começa a, a fase fálico, no meio entre a fase fálico ali, ele começa o complexo de Édipo, ele começa a brincar, a descobrir o órgão sexual, o órgão genital dele, começa a brincar com aquilo ali, e depois ele começa a perceber o pai, né? Começa a perceber o pai, começa a disputar com o pai e começa a desejar a mãe. Esse é o complexo do Édipo. Começa a desejar a mãe e até ele perceber que ele não ganha essa disputa com o pai, né? E começa a sofrer ele mesmo se castrar, sofre essa castração e começa a usar os objetos do pai e começa a tomar o pai como exemplo. Aí é o fim dessa fase do complexo de Édipo. Veja bem, nós estamos falando de fases, de períodos de vida aproximado, porque, como a gente falou, tem pessoas que ficam presas em uma fase, não avança, e comportamento lá na psicanálise vai ver que essa pessoa não conseguiu, ela gastou muita energia ou nenhuma, mas ela ficou presa a determinada fase psicossexual, né? Então, depois dessa fase, aí vem a fase da latência. A fase da latência, a criança dá um pouco de menos atenção, fica menos tensa nessa questão da sexualidade. Isso aí vai acontecer dos 5 aos
11 anos por aí, quando então a criança entra na fase da. Na verdade, com 12 anos, ela já está deixando de ser criança, juridicamente, né? E psicanaliticamente, ela está entrando naquela fase da puberdade que vai começar a se interessar pelo sexo no outro ser, que é justamente a fase da puberdade, entrando ali na adolescência. A partir dessa fase, ela vai atrás do a fase genital, ela vai atrás de outras pessoas e começa as relações sexuais. Isso aí também não é uma data estanque, né? Tem gente que vai desenvolvendo isso bem lentamente. É interessante que essa é a visão psicanalítica do Freud, né? Mas na neurociência a criança cresce em um outro padrão, em um outro ritmo. É tipo assim, a criança nasce com 200 bilhões de neurônios, aí faz trilhões daquele movimento de aprendizagem, né? Os neurônios sempre são submetidos àquele princípio use ou perca. Então ele aprende ali neurônio para aprender a andar, aprender a falar, aprender aquelas coisas da fase bem inicial da vida. Quando ele aprende esse equilíbrio, aprende sabor de coisas, aprende a ouvir, aprende a enxergar, aprende tudo, aí ele vai ter uma poda neural que reduz esses neurônios em 50%. Aí vai para cerca de 100 bilhões de neurônios aproximadamente, com 6 anos de idade. É uma poda nasal muito grande, porque ele deixa de usar os neurônios daquele aprendizado que ele não precisa mais, né? E depois, quando ele vai chegar aos 12 anos de idade, ele vai ter outra poda nasal, aproximadamente de 30% dos neurônios que ele tem, e ele vai chegar na vida adulta com 87 bilhões de neurônios. Essa contagem foi feita por uma cientista brasileira que trabalha nos Estados Unidos, que a gente tem aproximadamente 87 bilhões de neurônios, mas sempre renovando, porque sempre fazendo neuroplasticidade, porque aquelas coisas que você aprendeu e não tem mais necessidade daquele aprendizado, eles deixam de ser usados, né? Então, a pessoa chega na fase da adolescência com 87 bilhões de neurônios, mas é um período de aprendizado também, né? Esse negócio de, às vezes, as pessoas, os pais, eles ficam criticando muito o adolescente, porque ele não consegue fazer muitas coisas, né? E é muita crítica, xingamento, não sei o quê, mas tem que perceber que ele está aprendendo. Não é que ele só faz coisa errada, ele está aprendendo. Ensina a fazer certo, porque ele está aprendendo. Então, ele chega numa fase aí de 12 anos de idade, com dor do crescimento, os ossos doendo, um excesso, uma cascata de testosterona, de neurotransmissores, de hormônio, que desencadeia um monte de reação que o cara desconhecia até então. E ele não sabe realmente o que está sentindo, o que é aquilo, aquela transformação no corpo, que de repente era uma criança e essa explosão do crescimento depois dos 12 anos é muito rápida e fica uma coisa muito desconfortável. Muitos se sentem deslocados na presença dos outros, dos colegas, não sabem como se comportar, sentem vergonha, né? Isso é porque
essa poda neural com essa explosão de hormônio deixa a pessoa realmente. Uns vão se deprimir, outros vão adotar algum comportamento que parece de até que tem algum problema, algum transtorno, né? Nesse sentido, eu acho muito interessante as regras do DSM, do DSM-5, de não aceitar a classificação de alguns transtornos para pessoas que têm menos de 18 anos, para menores de 18 anos, né? Apesar que com 18 anos também a pessoa ainda não está totalmente com o cérebro amadurecido. Ela só vai ter esse cérebro maduro, amadurecido, lá com 25, 26 anos de idade, né? Então, a pessoa continua em desenvolvimento, mas aos 18 anos ela já responde, né, civilmente, já tem que se apresentar, aos 17 tem que se apresentar às Forças Armadas, do Estado, alistamento militar obrigatório, e começa a responder civilmente e penalmente por seus atos, né? Então, amadurece, vai amadurecendo e os hormônios faz com que a pessoa se interesse por paixões, por namoro, por atração, por relações íntimas, e as pessoas vão adquirindo aquele corpo de adulto que muitos consideram uma fase mais bonita do indivíduo, né? Quando ela está nessa fase de final de adolescência e até os 20 anos. E essa fase realmente onde a pessoa está mais com os ossos, os músculos mais tonificados, e aí eles já começam a sair à noite para paquerar, para se divertir, para assistir shows, né? Realmente tem uma jovialidade muito grande e muita imaturidade, né? Muita imaturidade. E depois dos 26 anos, a pessoa já está com o cérebro totalmente amadurecido. É por isso que é comum a gente ver muitas pessoas com 2, 3 cursos universitários, ou que começou 2 e 3 e largou, porque ela é obrigada a decidir o que ela quer com 17 anos, 18 anos, ainda nem sabe. Aí entra em um curso na faculdade, daqui a pouco descobre que não é aquilo ali. Eu lembro quando uma vez, eu entrei na faculdade porque eu queria ser jornalista. Não, eu não queria ser jornalista. Eu queria ser escritor, eu queria aprender a escrever, a técnica de escrever. Que eu escrevia, mas a gente sempre pensa que pode aprender mais com a técnica, né? Então, eu entrei num curso de comunicação e quando as aulas começaram, era só treinamento para ser professor. Eu não tinha a menor vocação para ser professor, não queria ser professor. Abandonei o curso. Depois de um ano, abandonei o curso. Isso porque é uma fase de descobrimento, a gente pensa que é uma coisa e é outra, principalmente se não tiver alguém orientando, né? Alguém dando as dicas sobre a vida. E aí vem uma resposta a uma pergunta que eu fiz no minha, na minha, no status do meu WhatsApp ontem. E eu perguntava assim: o que é que você acha de uma pessoa de 60 anos se envolver com uma pessoa de 20 anos? E aí a gente tem certeza qual é a resposta, né? A maioria acha, não, isso é ridículo e tal, tem que procurar uma pessoa da sua idade, tem que não sei o que e tal. Gente, acontece o seguinte, nessa situação, uma pessoa de 20 anos, ela tem muito mais a ganhar do que a perder. Porque, veja bem,
Você não sabe o que é você se relacionar com uma pessoa que pode te dar as dicas do caminho que você tem que seguir. Isso é muito valioso, entendeu? Isso é muito valioso. E, e a pessoa que é idosa, que vai ter uma relação com uma pessoa que está saindo da adolescência, também tem que saber que aquela pessoa não vai ter um cérebro amadurecido, não sabe o que quer, pode ser uma coisa muito passageira, né? Tem que estar esperando que a pessoa pense uma coisa hoje, amanhã pensa outra. Não é um relacionamento. Tem tudo para não ser um relacionamento duradouro. Apesar que a gente tem visto alguns casos aí de figurões aí da política e do meio empresarial que até duram, né? Mas a verdade é essa. A verdade é que um, já tem ali uma estabilidade financeira, já pode indicar os caminhos ali que a pessoa pode andar, entendeu? Pode dar um suporte, inclusive, e ajuda financeira também, né? E o outro, por ser muito novo, ele vai ficar dando cabeçada, né? Se não tiver ninguém para orientar, pensa que gosta de um emprego, não gosta de uma profissão, não gosta, pensa que gosta de um curso, não gosta, e consegue chegar, mas aí eu mesmo conheço várias pessoas que chegaram aí aos 30 anos sem concluir nada, nem curso, sem ter uma profissão, apesar de ter entrado em vários, né? E outra coisa, é, o homem também, o cérebro do homem imaturo, ele é mais inconstante ainda do que o da mulher. Quando eles estão nessa fase de final de adolescência, de se envolver e se apaixonar, e aí eles querem encontrar aquela pessoa que vai ser um complemento, vão sonhar juntos, vão construir coisas juntos, aquele sonho de eterno amor, aquela paixão toda. E depois que vão amadurecendo, né, aí vai vendo que, de repente, o comportamento de um não era bem aquilo que esperava, a coisa começa a ficar meio amarga, meio ruim, né? E hoje nós temos aqui amor líquido, né? Amor líquido, amor líquido aqui, ó, amor líquido. Essa aqui é do Bauman, Zygmunt Bauman. Ele fez também o, aquele outro livro, O Mundo Líquido, onde ele descreve justamente que a falta de profundidade desses relacionamentos, porque se você se envolve com uma pessoa pensando que é uma coisa e é outra, hoje em dia ninguém tem nem paciência para esperar amadurecer. Já coisas passageiras muito breves, tudo tipo assim, com interferência de internet, é tudo aparentemente muito fácil, mas também sem muita profundidade. E a impressão que dá é que é muito mais difícil os relacionamentos profundos durarem hoje, né? Eles terem alguma duração. Então, a pessoa que passa, quando ela passa dos 26 anos, aí ela vai ter essa fase de mente madura e profissional para se desenvolver, dos 26 até os 50, por aí, porque quando chega nos 50, já está considerado idoso, né? E aí começa é, as discriminações, porque muitas das coisas que se falam sobre idosos são mito, é folclore construído, certo? Quando a pessoa prestar atenção, você vai ver que todo mundo é preconceituoso. Existe todo tipo de preconceito. Eu vejo muita gente dizer assim: ah, eu não tenho preconceito. Ele não tem preconceito de sexual, não tem preconceito racial, não tem um monte de preconceito, mas tem preconceito contra pessoas idosas, contra gordo, contra não sei o quê, contra xenófobo.
Então, isso são mitos. São mitos. A pessoa, o indivíduo bem de saúde, o indivíduo bem de saúde, ele, claro que reduz a frequência sexual após os 50, após os 60, mas se não for por doença, ele tem testosterona, ele tem esses neurotransmissores funcionando, diminui a quantidade, mas melhora a qualidade, melhora o uso, entendeu? Inclusive, muitos tiveram problemas ao longo da vida aí, como ejaculação precoce e outras coisas, já resolveram esse problema, né? Mas o que a gente não pode esquecer também é que muitos desses mitos contra as pessoas mais idosas, às vezes, escondem um interesse egoístico, escondem uma ambição, um medo de perder alguma coisa, sabe? Porque se você vê um homem idoso, mais de 50, 60 anos, né? Eu já tenho um patrimônio, construí um patrimônio, os filhos estão adultos, criados, ele vai arrumar uma namorada. Viúvo, estou falando do cara viúvo. No caso, eu estou falando de uma pessoa específica que eu conheço. Ele vai arrumar uma namorada. E aí, os filhos começam a criar problema. Começam a dizer que está velho, que está jogando dinheiro fora. E o que é interessante é o seguinte: é interessante que, em vez das pessoas quererem ver o seu idoso, o seu pai, essa pessoa que te criou, feliz, né? Porque quando você tem um romance com outra pessoa, você tem envolve ali jovialidade, envolve emoção, envolve paixão. Isso é vida. É muito melhor, infinitamente melhor do que a pessoa que se sente isolada, a pessoa que se sente rejeitada, a pessoa que vai para o boteco, bebe o dia inteiro, vive caindo, entendeu? A pessoa que cai na depressão e quer morrer e desenvolve doenças aí por causa da depressão e tem que ficar indo em médico. Mas o curioso é que quando isso acontece, aí todo mundo gosta, porque todo mundo conta, espalha, vão visitar e tal, não sei o quê. Mas se o cara arrumar uma namorada e ficar feliz, aí vira uma fofoca, todo mundo é contra. Eu falei para o meu amigo, eu digo, olha, faz o seguinte, vai no urologista, vai no urologista e faz uma vasectomia. Nossa Senhora! Mas precisa ver como a feição dos filhos mudou depois que esse cara fez a vasectomia. Tudo com medo, sabe? Com medo do cara ser feliz com a namorada e ela acabar levando alguma coisa que eles já achavam que era deles. Gente, eu acho isso ridículo. Eu aprendi no curso de Direito, tem uma frase lá no Código Civil que diz o seguinte: não existe herança de pessoa viva. Não existe herança de pessoa viva. Enquanto a pessoa estiver viva, ela tem direito de viver das coisas que ela conseguiu. Ela não tem que ficar deixando de viver para poder deixar coisas para filho. Filho que vai estudar, vai construir sua vida, vai trabalhar, vai conquistar suas coisas, entendeu? Mas o que eu queria dizer para vocês é justamente isso, que a pessoa nós temos aqui, ó, estudos aqui, essa eu vou indicar aqui para vocês aqui, ó, essa professora, foi minha professora aqui, Carmita Abdo, Carmita Abdo, certo? Sexo no cotidiano. Ela explica tudo aqui, com uma leitura muito fácil, muito gostosa aqui, que a pessoa, o idoso, a mulher idosa, ela vai ter os problemas dela
da menopausa, mas não vai acabar a vida sexual dela. Ela vai ter condições de praticar plenamente a atividade sexual depois da menopausa. E o idoso, ele vai ter uma redução da testosterona muito pouca. O homem, ele tem condições de chegar aos 80 anos de idade com 40% da testosterona. Esse é um índice bom. Pode praticar e deve praticar, isso é bom para a vida. Praticar relações sexuais, namorar, se envolver, conhecer alguém, isso é viver, ok? Pessoal, esse nosso terapia do amor e sexo nas 3 idades aqui, eu pretendo abordar muitos assuntos e não tem uma quantidade de encontros estabelecido. Enquanto tiver assunto para explorar, e nós temos muito, hoje é só uma apresentação, enquanto a gente tiver assunto para explorar, nós vamos nos encontrar, vamos trazer esse tema aqui. Somente quando esgotar o tema, o assunto, aí a gente fecha o ciclo e faz um pacote, tá? Eu vou convidar vocês também para assistirem nossos encontros. Eu vou fazer também no meu YouTube, vou passar o link depois e vou colocar no meu Instagram. Eu quero saber, como eu falei, eu estou como convidado da página do Conselho, então eu não consigo ver comentário, nem quem é assessor, nem pergunta. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, isso é muito bom, porque a gente estende mais o nosso tema. Se não tiver, já fica marcado o nosso próximo encontro com o mesmo tema, terapia do amor e sexo na primeira, segunda e terceira idades. Curta nossas lives, adquira nossos produtos do Conselho, meu, para que a gente possa continuar produzindo conteúdo útil para vocês, ok? Mas esses conteúdos dão trabalho, a gente estuda, pesquisa para não vir para cá ficar falando abobrinha, para trazer uma coisa útil. Então, é importante que vocês valorizem aí, pelo menos com uma curtida, uma inscrição, qualquer coisa nesse sentido. Michel, teve alguma pergunta, algum comentário? Eu não consigo ver. Só se eu entrar direto do meu, aí eu vejo. Mas por aqui, como convidado, eu não consigo ver. Bom, nesse caso, eu não estou conseguindo ver, eu vou convidar vocês para o nosso próximo encontro, onde vamos continuar abordando esses temas, ok? Vamos abordar muita coisa interessante no, sobre esse tema de terapia do amor e sexo na primeira, segunda e terceira idades. Muito obrigado e boa noite a todos.